Olá, seja bem-vindo ao quarto programa da série Cartografia Escolar. Uma área que tem conquistado novos espaços nas escolas brasileiras e alguns fatores têm influenciado essa conquista: o desenvolvimento das tecnologias digitais e os novos usos dos mapas. O nosso primeiro convidado é o professor Rafael Straforini, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele vai conversar com a gente sobre a formação inicial e continuada dos professores para o trabalho com a cartografia. No segundo bloco, nosso bate-papo é com Gisele Girardi, professora da Universidade Federal do Espírito Santo. Em pauta, as novas visões sobre a cartografia escolar. E no último bloco do programa de hoje, vamos entrevistar Ana Maria Preve, professora da Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC. Ela vai falar sobre o trabalho com mapas feitos por detentos do Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico de Santa Catarina. Está no ar o Salto para o Futuro? Um programa da TV Escola. O canal da educação. Para começar o programa de hoje, vamos falar sobre a formação do professor para o trabalho com a cartografia, uma área que, segundo o nosso primeiro convidado, tem um grande desafio: garantir que os alunos compreendam a linguagem cartográfica. E esse processo inclui o aprendizado de noções de desenho, proporção, simbologia, pontos de vista. Para falar sobre esse tema, recebemos o professor Rafael Straforini, do Departamento de Geografia da UFRJ. Rafael também é coordenador do Ateliê de Pesquisas e Práticas em Ensino de Geografia e é editor-chefe da Revista Brasileira de Educação em Geografia. Rafael, prazer recebê-lo aqui no Salto para o Futuro de hoje. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Como é que é o ensino da cartografia na formação inicial dos professores de geografia? Bom, boa noite. O ensino da cartografia, para os professores de geografia envolve um amplo processo. Inicialmente, os alunos eles têm uma disciplina mais geral, que é a cartografia básica ou cartografia geral, depende da nomenclatura que é dada. Depois, num segundo momento, os alunos eles passam a ter uma disciplina mais específica para o trabalho do geógrafo, que é fotografia aérea, ou sensoriamento remoto e a aerofotogrametria. E no terceiro momento, os alunos eles passam por uma disciplina que é chamada geoprocessamento. E também, estava me esquecendo, uma outra disciplina que é a cartografia temática. Então, quando a gente pega o conjunto dessas disciplinas, são 4 disciplinas voltadas para a cartografia, para a formação do profissional, do geógrafo e também do professor de geografia. Agora, é muito importante dizer o seguinte: são disciplinas que são dadas, são ministradas para a formação do geógrafo. E quando a gente vai para a escola, e quando a gente vai trabalhar com os professores, a gente percebe que esse rebatimento de tantas disciplinas cartográficas acaba não tendo um resultado esperado. Pois é, essa é a questão que eu queria te perguntar. A gente sabe que os professores... Só uma curiosidade antes, você falou cartografia temática. Isso. Qual seria um exemplo de uma temática? O geógrafo ele não produz mapa base. Então, por exemplo, o mapa de densidade demográfica. Isso é um mapa temático. A gente pega uma base cartográfica e lançamos uma análise espacial sobre a distribuição da população num território. Então, isso é um mapa temático. Ou mapa de uso do solo, mapa, da distribuição da vegetação no município, mapa da localização dos sítios arqueológicos, tudo isso são mapas temáticos. Agora, voltando à questão dos professores que atuam nas séries iniciais, a gente sabe que esses professores, de um modo geral, têm uma formação geral em determinadas áreas, nas várias áreas do conhecimento. Como é o trabalho com a geografia e com a cartografia para esses professores que vão atuar nessas séries iniciais, como você estava aí apontando? Esse é o grande desafio, porque os professores das séries iniciais, eles têm que dar conta de um conjunto de conhecimentos, dentre eles a geografia, a história, acho que mais especificamente as relações espaciais e temporais.
E para representar, né, essas relações espaciais temporais, é preciso cartografar isso, né? E o processo de formação do pedagogo envolve apenas uma ou duas disciplinas ligadas à geografia e à história. E é nessa disciplina de geografia, muitas vezes de 30 ou 60 horas, além de todo o conteúdo de geografia, o professor que está ministrando essa disciplina tem que trabalhar com alguma noção cartográfica. Então o desafio é como é que a gente vai trabalhar com professores das séries iniciais, formar professores das séries iniciais com tão pouca hora, né, poucas horas de ensino. Quer dizer, você falou aí de duas coisas. Primeiro, quando a gente fala da formação do professor de geografia, você citou aí 4, se eu não me engano, 4 disciplinas semestrais. Que dão aí conta, que cobrem essa área da cartografia na formação desse profissional. Quando a gente está falando da formação em pedagogia, esse número é bem reduzido, como você acaba de dizer. Mas ainda em relação aos professores de geografia, chamou a atenção que você disse, essas disciplinas todas, quando o profissional chega à escola, não correspondem aí às expectativas. O trabalho com cartografia não corresponde às expectativas. Por quê? O que falta, Rafael? Então, eu acho que é essa a contradição, né? Então, a gente vê que no processo de formação das pedagogas ou dos pedagogos, eu prefiro usar o termo das pedagogas, quase não tem tempo de trabalho com cartografia. Já no caso dos professores de geografia, do segundo segmento do ensino fundamental e do ensino médio, eles têm uma ampla carga horária. No entanto, né, a gente vê que falta alguma coisa. Mas quando a gente vai para as salas de aula, né, nas séries iniciais, a gente fala assim, a gente costuma dizer, as professoras das séries iniciais não sabem trabalhar com cartografia, elas não trabalham cartografia. Eu tenho identificado nas minhas pesquisas que elas trabalham cartografia. Agora, elas não trabalham a cartografia, essa cartografia que é considerada a cartografia convencional, a cartografia acadêmica, a cartografia baseada nas convenções, uma linguagem convencional. Elas trabalham o mapa dos trajetos, né, os itinerários, casa-escola, alguns croquis da própria escola, da sala de aula, do jeito delas. Então elas trabalham, né? Já lá no segundo segmento do ensino fundamental, esse professor que teve tanta disciplina não leva em consideração uma outra cartografia que eles poderiam trabalhar, que são essas outras cartografias. A cartografia do trajeto, uma cartografia subversiva, essas cartografias que os alunos estão realizando utilizando o Google. Quer dizer, um segmento não complementa o outro. Exatamente. Quer dizer, algo que você acha que é legítimo não trabalhar essa cartografia acadêmica convencional. Exato. Né? Porque a gente viu nessa série que sim, a gente apresentou inclusive uma experiência que a gente já tinha ido lá e voltou para rever do mapeamento da cidade, as crianças reconhecendo, isso não tem uma continuidade, quer dizer, aí há um choque entre um segmento e o outro. Então, assim, o que tem que acontecer, né? Nas séries iniciais, as professoras, elas têm que partir dessas cartografias, desse ensino de mapas que elas já realizam e avançar para uma cartografia um pouco mais convencional, ou mais convencional, baseada nos preceitos da cartografia. E, ao mesmo tempo, o ensino, segundo segmento do ensino fundamental e médio, também tem que sair um pouco da cartografia convencional, né, e dar espaço para as outras cartografias. Então, eu acho que essa é a grande questão. Pelo que você está dizendo também, há um hiato aí na formação, porque também a formação não reconhece essas cartografias não convencionais? Não, a formação... Isso não se discute? Não, isso não se discute, né? E uma outra questão é que agora, né, nas licenciaturas em geografia, começam a aparecer, né, uma preocupação maior com a cartografia escolar. Né? Então, essas cartografias que eu falei nos cursos de geografia são cursos muito fechados, né? Eles têm ementas, objetivos, dentro daquilo que a cartografia clássica definiu. Ou seja, não reconhece nem os mapas alternativos que vamos conversar daqui a pouco com a professora. Exatamente, não reconhece. Pois é, e nessa formação lá na universidade, como é que você acabou de citar, por exemplo, Google Street View, Google Maps, esses pontos, a tecnologia digital, enfim, que a gente também mostrou um pouco nos programas anteriores, esses pontos já estão presentes nas discussões nas universidades ou ainda não? Porque senão, Rafael, estou te perguntando isso, senão o professor que está
nos assistindo agora vai pensar, ué, se nem na universidade estão discutindo nada disso, como é que querem que eu faça esse trabalho aqui na sala de aula? Eu acho assim que começa-se, né, a discutir, começa-se a trabalhar esses elementos, né? E eu vejo assim que nós, professores da universidade, estamos sendo invadidos por essas propostas que os alunos trazem. Eu acho que isso que é o grande barato, né, da universidade. Os alunos estão trazendo coisas, né, e a sociedade está produzindo coisas. Então nós começamos a produzir também e a refletir sobre isso, né? No caso da UFRJ, nós temos no curso de licenciatura uma disciplina chamada Oficina Didática de Cartografia e Sensoriamento Remoto. Então os alunos passam por todas essas cartografias, né? E depois nós vamos pegar essas cartografias e vamos fazer uma discussão delas em torno do processo educacional. Então o que a gente aproveita de uma cartografia temática, o que a gente aproveita de uma cartografia geral, o que a gente aproveita do sensoriamento remoto, o que a gente aproveita do geoprocessamento, né? O mais interessante, eu acho assim, é que todo mundo está produzindo cartografia. Agora, você numa conversa prévia com a nossa equipe, para estar aqui no programa, para essa discussão que a gente está tendo aqui agora, você falava que é preciso ir além dessa noção geral da cartografia, né? Para chegar nesse ponto que você está apontando aí agora, de reconhecimento de todas essas questões, você falava na importância de, primeiro, uma alfabetização cartográfica, que a gente já pontuou um pouquinho na série, mas é importante você retomar. O que você chama dessa alfabetização cartográfica? A alfabetização cartográfica, né, assim, quando ela surge, né, como um campo de discussão e também de formação, ela traz para o processo de formação e para a educação que mapear não é somente reproduzir mapas. Aquilo que nós fazíamos antigamente na escola, que era decalcar os mapas e pintar, né? Ai, nossa, como eu pintei Rio na minha vida. Eu também, né? Então a alfabetização cartográfica, ela traz para a gente o quê? Que a cartografia é uma linguagem. A Rosângela Doim, inclusive, falou isso nos programas dessa série. Enquanto linguagem, né, ela passa por processos. Então, quando um aluno, né, ele desenha um trajeto casa, escola, e ele coloca lá nesse trajeto, né, casa, escola, pontos de vista, vertical, horizontal, né, oblíquo, ele desenha, então ele tem lá o traçado da rua, mas ao mesmo tempo ele coloca que é um ponto de vista vertical. E mais ao mesmo tempo ele desenha a fachada chapada da casa do amigo, ou da barraquinha de cachorro-quente, né, que criança adora desenhar essas coisas, né? Então é o ponto de vista do olhar dela. Então, na cartografia convencional, né, todo mapa é um ponto de vista vertical, um ponto de vista aéreo vertical, né, porque esse ponto de vista aéreo vertical é o melhor ponto de vista para nós representarmos um objeto obedecendo forma, localização e tamanho. Se eu represento algo num ponto de vista oblíquo, vai deformar a forma, né? Não vou conseguir colocar o objeto no espaço, enfim. Então esse é o padrão. Enfim, se eu vou trabalhar na alfabetização cartográfica pensando que eu tenho que partir sempre do ponto de vista horizontal para que o aluno chegue sempre no ponto de vista vertical, que todo mapa é um ponto de vista aéreo vertical, que isso é a convenção, como é que eu falo para o meu aluno depois, quando vai entrar no Google Earth, que ele vai navegar pelo Google Earth e ele vai no mapa, ele vai ver os prédios, as fachadas, no ponto de vista horizontal? Porque os mapas que nós estamos produzindo, que nós estamos vivenciando, em casa, na televisão, quando eu marco um churrasco, quando os meninos... Todo mundo hoje em dia todo manda, mundo né? produz um mapa. A questão é todo mundo produz um mapa, né? E todos esses mapas comunicam algo. Então, o mais interessante é o seguinte, né? O grande desafio. A geografia, os cursos de geografia, né? Formação de geógrafos, de professor de geografia, de sexto ano até o ensino médio, eu acho que tem que descer um pouco mais para essas vivências, deixar um pouco das convenções, não que elas não sejam importantes, né? Até mesmo para dar significado para as produções dos alunos.
Pois é um ponto que é interessante para a gente discutir. Os professores já passam por esse processo de formação, de alfabetização cartográfica na formação. Pelo que você disse, a gente pode talvez aí lançar uma dúvida, se passam ou não. Se não passam, como é que eles podem encaminhar esse processo, essa alfabetização cartográfica na formação continuada? Olha, eu vou revelar um segredo que eu nunca revelei para ninguém, vou revelar em rede nacional. Opa! Eu fiz todas essas cartografias. E eu fui aluno da Rosângela Duim, né, na graduação. Quando ela veio trazendo para nós, no último semestre, né, o processo de alfabetização cartográfica, foi lá que eu saquei, então é por isso que o mapa é assim. O que acontece? Que nós, né, professores de geografia, nós aprendemos quase tudo, mas não entendemos como se dá a cognição, como se dá esse processo. Então a gente sabe o que é o mapa, a gente sabe fazer um mapa temático, mas a gente não compreende o processo, né? A cognição, as noções cartográficas. E as professoras das séries iniciais, elas também não têm nem as disciplinas de cartografia e também não conhecem isso. Então elas têm essa vivência dessas outras cartografias. Bom, então fica a dica para que todo mundo se intere, todo mundo comece esse processo aí mesmo na formação continuada. Rafael, infelizmente nosso tempo acabou, daria para a gente estender essa conversa muito mais. Mas obrigado por ter vindo aqui ao Salto do Futuro de hoje. Muito obrigada, Rafael. Obrigado eu. Fim da primeira entrevista, agora é hora de uma rápida pausa, mas não saia daí. A seguir, você acompanha um bate-papo com a professora Gisele Girardi, da Universidade Federal do Espírito Santo. Salto para o Futuro, volta já. Estamos de volta. Você já produziu algum mapa? É capaz de desenhar um? Se a resposta foi não, é bom rever seus conceitos. São justamente os mapas não oficiais ou alternativos, feitos por cada um de nós, o tema da nossa segunda entrevista de hoje. Como aquele mapa lá para o churrasco que o entrevistado citou no Bloco 1. Para falar sobre esse assunto, os mapas não oficiais, convidamos Gisele Girardi, professora da Universidade Federal do Espírito Santo. Gisele, muito obrigada pela sua presença, pela sua participação hoje. Eu já me denuncio aqui que eu tenho muita dificuldade de fazer mapa. Nem para churrasco, nem para lugar nenhum. Tenho uma dificuldade danada. Vamos começar então falando desses mapas alternativos. O que são esses mapas? É isso que o Rafael apontava no bloco anterior, né? Você sempre está ali, tem alguma festa, alguém faz alguma festa, e olha, está aí um mapa, foi eu que fiz, não repara não, porque tem algumas ruas meio tortas. É isso aí? Pode ser considerado um mapa alternativo? Pode. Boa noite, em primeiro lugar, obrigada pelo convite. Pode, e é bastante curioso que a gente transfere para o alternativo alguma coisa que é muito mais natural para a gente, né? Então, a questão é pensar por que a cartografia se transformou nessa coisa difícil que ninguém sabe fazer, E você pergunta para as pessoas, você sabe fazer um mapa? Não, não sei, me desculpa, não sei desenhar, não sei, etc. A pessoa fica até com vergonha, né? Então, da onde vem esse não saber fazer mapa, né? Ele vem justamente da captura que a oficialidade faz dos mapas, e não agora, né? Isso faz desde a Constituição dos Estados-nação, do mapa como sendo o elemento de controle do território. Então, o mapa como um elemento de poder. Conforme ele vai ganhando esta função, ele vai sendo extraído, né, ele vai sendo tirado do conhecimento comum. O mapa ficou mais careta e mais distante, é isso. Porque ele é estratégico, né? Porque ele carrega um poder de controle do território. Então, o que a gente chama de alternativo não é que deixa de carregar um poder, mas é que, de alguma forma, quebra com essa lógica de os mapas certos são somente aqueles que seguem aquelas normas
E produzidos rígidas, por determinados grupos. E produzidos por determinados grupos, porque isso envolve controle de informação do território. Não é? Então, o que a gente chama de alternativo, no fundo, eles são muito mais, em muito maior número, uma profusão muito maior, com uma quantidade de gente muito maior, com capacidade de fazê-lo, mas que não se reconhece como capaz de fazer, porque o mapa ganha essa aura de oficialidade, de algumas coisas que não podem ser quebradas como regra. Né? Aí hoje em dia, quer dizer, se lá no tempo, 10 anos atrás, por exemplo, quando se eu fosse fazer uma festa na minha casa e fosse mandar um mapa lá para todo mundo, desenhar o mapa, beleza, eu faria à mão e tal, daria lá aquela tentativa de capricho, para torcer que os convidados fossem, né? Uhum. Hoje em dia está mais fácil, eu posso entrar na internet, fazer o trajeto pelo Google, mandar por e-mail, pelo Facebook, enfim, as pessoas vão chegar ali talvez com mais facilidade. Uhum. Esse mapa que a gente faz pela internet também é um mapa alternativo? É um mapa alternativo também. A gente pode, assim, tem uma variedade muito grande, como você mesma mencionou, dos mapas indígenas, uma variedade muito grande. Os que a gente traz mais para a conversa são aqueles mapas que propositalmente vão romper com a oficialidade na disputa também de uma outra versão para o território. Por exemplo? Quem está nesse grupo? Olha, existe um projeto chamado Nova Cartografia Social na Amazônia. Então, como é que eles trabalham? Eles trabalham com populações tradicionais em situações de vulnerabilidade, de risco, e há uma metodologia para que essas pessoas coloquem, por meio de oficinas, coloquem no papel aquilo que é importante para elas naquele território, né? Para que se dispute essa noção de território com uma outra territorialidade que está sendo imposta, por exemplo, das quebradeiras de Babaçu, lá do norte do país, por exemplo, com Bárbara, a Companhia Vale do Rio Doce. Da comunidade indígena aqui em Angra dos Reis, estão recebendo todo um projeto feito pelo IBGE, em parceria com a FUNAI, GPS, enfim, para mapear aquele território, discutir exatamente ali a questão dos limites da aldeia, enfim. Isso. É esse tipo de proposta. Também, aqui no Rio de Janeiro, nós temos um grupo eu tomei conhecimento desse grupo há muito pouco tempo, de cartografias insurgentes, que é um grupo que justamente está mapeando os territórios no Rio de Janeiro que estão sendo desmantelados por conta de um outro território que está sendo construído por cima, que é o dos grandes eventos, o da Copa do Mundo. Então, há uma oficina com essas pessoas dos movimentos sociais, dos que estão sendo despejados, desalojados, etc., porque eles também têm uma versão e um direito a território. Claro. Então, quando a gente fala de cartografias alternativas, muitas delas, têm esse viés do ativismo político no território. Essa questão do indígena, por exemplo, nós já mostramos aqui em várias séries, desde 99, se eu não me engano, a cartografia indígena, né? Uhum. As populações, e a gente não pode nem falar em porque são várias, né? Cada população cria a sua, né? Essa também é considerada uma cartografia, você apontou aí já de alguma forma, mas é considerada uma cartografia alternativa, um mapa alternativo, uma cartografia alternativa? Então, alternativa quando a gente considera, né, a cartografia oficial como a certa, que isso também é uma coisa que a gente precisa repensar. Na verdade, a cartografia ela é mais antiga do que a escrita. Né? Então, é quase que de uma natureza da nossa compreensão dos lugares gerar mapas. Faz parte da nossa humanidade gerar mapas. Quando que eles são tirados da gente? Quando eles passam a representar um controle e um domínio de território. Então, vamos dizer assim, esse excesso de técnica aí, né, e essa tirada dos mapas do nosso cotidiano, ele está colado com a importância que esse tipo de linguagem tem para controle. Esse excesso de técnica, então, ele também tem reflexos na formação, né? No ensino de cartografia. Claro, E isso também implica aí numa perda de espaço desses mapas alternativos. Claro. Por exemplo, isso que o professor Rafael acabou de mencionar é muito significativo. O que nós aprendemos no ensino da geografia, na licenciatura, nas disciplinas de cartografia? Esta cartografia oficial. O que nós chegamos na sala de aula e fazemos o quê? Ou transformamos o nosso aluno num reprodutor desta forma de enxergar o mundo, né?
ou a gente não tem instrumentos para trabalhar com aquilo que ele traz. Ou seja, ainda não há espaço para essas cartografias. Elas são muito vibrantes junto com as artes, junto com os movimentos sociais, junto com os movimentos, com os ativismos, com essas populações tradicionais, por meio de certas metodologias, mas elas, de um modo geral, a área de cartografia, que é pautada na técnica, prefere dizer assim, isso não é cartografia. Né? Então, chama de alternativa, acaba tendo um pouco este caráter, né? De não seguir essas regras, que são regras que servem para uma porção de coisas. Importante saber um pouco as regras da cartografia. Como a Rosângela disse na entrevista, quer dizer, são códigos que nos permitem decifrar uma linguagem que é a linguagem cartográfica. Isso, né? Mas elas não servem para falar de qualquer espaço. Né? Por exemplo, as populações indígenas, bom, e várias outras populações, têm outras referências que não os quilômetros andados. Eu ia perguntar isso, eu me lembro que eles falavam que tinha uma legendagem diferente, né, que tinha uma forma de fazer essa localização diferente da chamada cartografia oficial, né? Exato. E aí, qual que é a tendência da gente? É esquecer aquela e impor uma outra, que não estou dizendo que a outra não seja legítima. Eu estou dizendo que estas alternativas também são legítimas. Né? São tão legítimas quanto. Agora, Gisele, a gente está com o tempo correndo e não pode deixar de perguntar para você outras questões nessa nossa conversa. Você também pesquisa, é uma pesquisadora do chamado mapa psicogeográfico. O que seria isso? A psicogeografia pode ser definida assim como o efeito que o ambiente causa nas pessoas. Né? Isso, sim, não é uma invenção minha, isso vem lá dos situacionistas dos anos 50, 60, do Guy Debord, na França, e que eles faziam uma crítica justamente à cidade funcionalista, que é essa cidade, no pós-guerra, quando as cidades foram reconstruídas, e hoje, né, e se considera isso o planejamento da cidade, é o quê? A rua de grande velocidade, a avenida de grande velocidade para o fluxo, aqui se mora, aqui se trabalha, então você tem uma otimização da cidade e a gente vive isso nas nossas cidades. E eles diziam assim, não, eu quero viver a cidade de outro jeito, porque essa cidade está servindo para o fluxo de quê? Da mercadoria, do dinheiro, mas não para o meu. Né? Então havia uma crítica em relação à arquitetura funcionalista. Então eles trabalhavam com várias técnicas, uma delas é a deriva, por exemplo, que é andar quebrando essa lógica de a cidade é construída para você seguir sempre o mesmo, tentando quebrar essa lógica e entendendo como é que os ambientes afetavam o comportamento, afetavam a forma de se pensar, de um modo geral. Então a gente traz essa ideia da psicogeografia porque a gente trabalha numa interface entre a geografia contemporânea, né, e esses mapas, vamos chamar de alternativos de um modo geral. Um pouco problematizando que esse mapa certinho, feito com quilômetros, etc., não atende mais a tudo ou a todas as formas de espacialidade. Então são experimentações. Então, o mapa psicogeográfico vai trabalhar um pouco com essa experimentação de um espaço que não é constituído, vamos dizer assim, de uma vez só, liso, como é a cartografia convencional. O mapa, por exemplo, do Guy Debord, ele tem vários pedaços de Paris, daqueles pedaços de Paris que lhe diziam respeito. Aqueles lugares que tinham lhe causado algum tipo de afeto, algum tipo de sensação que a gente também tende a desconsiderar isso como conhecimento, como produção de conhecimento. E né? É tão produção de conhecimento quanto a leitura de um livro, quanto Muitas vezes outras você faz modalidades. Uma cartografia mental ali, você está num determinado lugar, vou passar perto daquela igreja que, sei lá, às vezes não vou lembrar nenhum nome, né? O que te afeta numa determinada cidade, você vai fazer essa passagem de acordo com o lugar que você... E há coisas na cidade que absolutamente não fazem nenhum sentido para a gente. Na hora que nós mapeamos, nós colocamos, né? Porque a norma diz que tem que colocar. Por que essa rua está aqui? Entendeu? Na verdade... tem um obelisco aqui. Outro ponto que você também pesquisa diz respeito ao mapa híbrido. Queria que você falasse um pouquinho para a gente desse tipo de mapa, então, Gisele. Também faz parte dessas experimentações de trabalhar com os conceitos da geografia contemporânea, dobrar os mapas sobre esses conceitos. Particularmente nasceu a partir de uma tentativa de mapear
as rugosidades espaciais, né? O que são essas rugosidades espaciais? Aqui mesmo nesse bairro onde nós estamos, tem vários prédios que são lá do século passado, século retrasado, né? O que sobra de herança do passado são as rugosidades, e de alguma forma elas determinam o que a gente faz hoje. Não só nas cidades, né? Não só na cidade, claro. Então, como que a gente mapeia isso, né? Então, esse era o nosso desafio. E chegamos à conclusão que o mapa convencional não dava conta, porque havia uma dinâmica muito grande para dar conta desse conceito. Então, nós começamos a trabalhar com outras linguagens, particularmente com a fotografia. Fazer a fotografia, que na verdade não é uma só, é uma sequência de fotografias lá de Vitória, que nós trabalhamos, fazer com que a sequência de fotografias funcione como um mapa, mas possa ser mais do que ele. Por exemplo, quais são as funções básicas de um mapa? Localização, identificação, reconhecimento, aquilo que o Rafael dizia, né? Não é só o olhar de cima, né? Também há outros olhares que também podem ser trazidos para a cartografia, né? Então, essas aperturas são, do mapa híbrido, por exemplo, procurar articular outras linguagens que façam funcionem como mapa nesse sentido. E a gente mostrou no programa dessa série, num dos programas, essa relação estreita entre as fotografias e os mapas, né? Sim, sim. Gisele, muito obrigada pela sua presença hoje. Obrigada. Bem, chegamos ao final do segundo bloco. Depois do intervalo, vamos falar sobre o trabalho com cartografia, realizado com detentos do Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico de Santa Catarina. Esse é o tema da nossa entrevista com a professora Ana Maria Preve. Salto para o futuro, volta já. O Salto para o Futuro está de volta com o terceiro e último bloco do programa de hoje. Mapear territórios que não existem no mundo real, só na imaginação de detentos do Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico do Estado de Santa Catarina. Este é o trabalho desenvolvido desde 2005 pela professora Ana Maria Preve, da Universidade do Estado de Santa Catarina. E é com ela que vamos conversar sobre as imagens e os mapas produzidos por pessoas privadas de liberdade. Ana, é um prazer receber hoje você aqui no Salto. Prazer é todo meu. Prazer, Ana. Então, conta pra gente um pouquinho desse público, dessa clientela com a qual você tem trabalhado, né? Qual é o perfil dessas pessoas que estão lá no sistema prisional? Ok. Essas pessoas que estão nesse espaço do complexo penitenciário, elas são pessoas que cometeram em algum momento um crime, né? E no momento que elas cometeram esse crime, né, foi dado como... elas cometeram esse crime numa situação que elas não se davam conta que aquilo era um crime, aquilo que elas fizeram, certo? Mas elas cometeram um crime. Então, elas se enquadram não no momento de cumprir pena, mas medida de segurança, porque são crimes inimputáveis, né? Então, quem vai para um manicômio judiciário, que é o nome popular de um hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, né? Manicômio judiciário, vai para lá uma pessoa que cometeu um crime, mas é um crime de qualidade inimputável e que sofre de alguns transtornos psíquicos, né? Algumas... doença mental, sofrimento psíquico, vamos chamar assim para amenizar um pouco. E aí quem são, né? Que tipo de transtornos são esses? Maior parte das pessoas que estão, então, no manicômio judiciário, sofrem de esquizofrenia, né? Então são assim, 70%, 70% a 80% desse grupo são esquizofrênicos, aí que variam, né? De grau dessa esquizofrenia, né? São homens e mulheres ou só? Nesse espaço nós temos um único hospital assim em Santa Catarina e só homens, né? Com 150, mais ou menos 150, 160 pessoas, né? Então um lugar só de homens que estão confinados num hospital e que fazem uso de medicação com controle específico. O que te motivou a implementar esse trabalho de mapear
territórios imaginários? Bom, como é que eu chego nesse lugar, né? Há um tempo atrás, eu estive já no complexo penitenciário, no presídio feminino, fazendo outros trabalhos. Depois, com a própria geografia, eu acabei fazendo estágios de formação de professores na escola que tem lá dentro do complexo penitenciário. E descobri nessas andanças, porque eu também não sabia, como a sociedade inteira não sabe da existência desses espaços, que lá dentro existia um hospital de custódia e tratamento psiquiátrico e estavam essas pessoas. E aí eu passei a me interessar, porque eu também já conhecia o presídio feminino, já conhecia o masculino e queria uma situação um pouquinho mais radical, né? E foi aí que eu descobri, então, a existência desse espaço e fui para lá com um projeto que não tinha nada a ver com esse projeto que acabou, né, se constituindo no meu trabalho de tese de doutorado na Unicamp. Eu fui para lá com um trabalho de educação ambiental. Né? E para adentrar aquele espaço eu precisei passar por uma série de questionamentos, né? E tendo que desenvolver um trabalho também voltado para os interesses daquela instituição. Que seria então, se é um trabalho de educação ambiental, a gente quer que esse trabalho com o controle do tabagismo, com a reciclagem de pilhas, enfim. Acabei fazendo um pouco isso, né? Só que o andamento do trabalho foi me mostrando outras possibilidades, né? Que era o interesse deles por mapas, por exemplo. Né? Agora, para quem é leigo, como nós aqui, como é o nosso caso, pode parecer estranho no primeiro momento falar em mapas imaginários e mais ainda em mapear, em analisar esses mapas imaginários. Como é que seriam, como é que são esses mapas, Ana? Porque assim, ó, a gente não vai para lá e pensa assim, bom, eu vou para lá então mapear o imaginário, tá? Começa assim. Eu também não sabia que eu ia trabalhar com mapas e com a produção de mapas. Eles é que foram me mostrando o tempo todo que gostavam de mapas. E aí, num primeiro momento... Te mostravam como? Desculpa te interromper. Como é que eles me mostravam? Porque eu passei a levar alguns mapas oficiais, certo? Os mapas oficiais da geografia, para que eles fizessem alguns exercícios sobre o mapa. Sabe, alguns traçados de deslocamento que eles faziam no território, de um ponto para o outro, dos percursos. Aí apareceu nessa história os andarilhos, né, que gostam muito de se deslocar no território e que gostavam de mapas. Começaram a falar desse gosto por mapas. Alunos interessados pelas aulas de geografia que acontecem lá dentro. Bom, eu levei esses mapas e eles começaram a plotar nesses mapas esses trajetos, percorridos no território extensivo, que é esse território que a gente visualiza. Certo? Então passamos um tempo brincando disso. Só que para essa proposição tinha um paciente que, ao invés de fazer esses tracejados que eu propunha, ele desenhava sempre o que ele chamava de coelhos. Sempre coelhos, sempre coelhos. E durante um tempo eu descartei todos esses coelhos. Como uma boa professora, a gente pede para ouvir os alunos, né? E quando os alunos apresentam um material diferente, a primeira coisa que a gente faz é descartar esses materiais. E aí eu sei que eles se tornaram insistentes, né? E isso me chamou a atenção, até que um dia, né, eu tirei todos eles da bolsa, os coelhos, coloquei sobre uma mesa e um dos alunos interessados em geografia, né, que cursa geografia, lá na escola falou assim, professora, isso é um mapa, né? Então, e eu fiquei, como que isso é um mapa? Nossa, isso tem linha, isso tem cor, isso tem limite, eu gosto mais desse pedaço, gosto mais daquele, isso é o mapa do fulano, e olha como o fulano faz esse coelho diferente, né? Então, isso me despertou para tentar entender que é possível também cartografar os espaços que não estão dados no plano do visível, ou seja, e aí tem uma autora que vai falar isso no Brasil, inspirada em autores franceses, que ela diz o seguinte, a gente pode cartografar as paisagens invisíveis, né? As paisagens do pensamento, aquelas paisagens que estão aqui, né? E assim, elas são imaginárias? Até que ponto elas são só imaginárias, né? A gente até pode enquadrá-las como imaginárias, mas nesse caso, no caso deles, e depois eu vou falar de um outro exemplo, elas não são só imaginárias, porque elas provocam muita sensação naqueles que produzem esses mapas, né? Sensação mesmo, assim, no corpo corporal, né? Você falou dos coelhos, né? Falei. Que outros elementos da realidade dessas pessoas foram surgindo aí? Tá. Desse imaginário, o que surge desse imaginário, do imaginário dos detentos? Então tem esse coelho que foi a grande pista, né? Por exemplo, quando eu pedia para que eles representassem numa folha branca o próprio manicômio, né? Representasse, né?
numa visão bem oficial também eu pedia, né? E aí eu comecei a perceber, por exemplo, a mão trêmulas de alguns deles por conta do excesso de medicamentos, né? Então comecei a perceber que os estados psíquicos, os estados emocionais, os estados deles apareciam naquelas linhas que eles traçavam para representar o território que eles habitavam naquele momento. E à medida que eles faziam esses desenhos e me apresentavam o território, né, até desconhecido para mim, porque eu só conheço algumas partes do próprio manicômio, eles também acabavam conversando muito e me dizendo assim, ó, essa porta que eu coloquei aqui, ela não é apenas uma porta, ela é a porta que tranca a minha vida, né? Ela é a porta que sempre esteve presente na minha vida, porque eu vivo em instituições de reclusão desde quando eu era criança, né? Então, nisso eu acabo percebendo, e também porque nós inventamos alguns jogos. Então, assim, que territórios são esses, né? Nós fizemos alguns jogos coletivos, por exemplo, de brincar com linhas sobre um papel. Uma folha super grande de papel craft, e eu distribuía um giz de cera para cada um e pedia para que eles fizessem um traço no papel. E eles começaram a fazer traços. Era um jogo de integração, que eu não pensei assim, vamos produzir um mapa. Né, deixei a pesquisa acontecer no grupo, assim, a partir de uma questão-problema, que é vamos nos encontrar e lançar linhas sobre um papel que está em branco. Né? E nesse jogo de lançar linhas, que assim, funcionou por um tempo, de repente eles começaram a olhar para aquele jogo de linhas, pintamos áreas, daí veio toda a definição do que é área, que ninguém sabe, alguns não sabiam, e eles começaram a olhar para essa imagem que se formou e olharam, e a primeira coisa que falaram foi, isso é um mapa, né? E eu falei, se isso é um mapa do quê? Né? E aí vem a mapa dos nossos pensamentos, né? É mapa de uma ilha, e aí que ilha é essa? Então, por exemplo, nesse jogo de ilhas que a gente fez, de linhas que se transformaram numa ilha, então isso que eu chamo, que a gente pode chamar assim, de mapas imaginários, eles acontecem nesses jogos, entre eles, e de repente essas linhas que estão super soltas e aparentemente não dizem nada, viram uma ilha. Né? E aí a gente tem ali um mapa da ilha, por exemplo, Ilha Paraíso do Ciclo, porque eles deram o nome. Né? E aí, ou seja, a gente não mapeia um território que está dado, né? A gente inventa um território. E ele se constitui como território depois que eles olham para essas linhas que estão prontas à frente deles. E quando eles enxergam aquilo como um território, como um mapa de um território, eles começam os deslocamentos, né? Começam a fazer deslocamentos. E que não são deslocamentos nesse plano que a gente está, né? São deslocamentos do pensamento num território que não é esse território que a gente coloca os pés. Não, estou te ouvindo aqui, estou fascinado pensando nisso, porque eu já tive a experiência de visitar presídios, gravando reportagens aqui para o Salto, e não é uma novidade que eu vou dizer, o presídio é um espaço de confinamento. Total. Quem não está habituado àquela realidade, entra e se sente exatamente confinado, é um espaço opressor. O que esses mapas dizem dessas pessoas que estão experimentando esse confinamento, essa opressão, enfim, por tanto tempo, como é o caso que você contou, de alguém que está desde a infância, da juventude, trancado. O que esses mapas dizem desses sujeitos? Esses mapas dizem muitas coisas desses sujeitos e dizem muitas coisas para a gente, né? Porque eles conseguem, mostra assim, o tempo inteiro a situação de confinamento e mostra o quanto esses mapas são fugas, né? E que também não são fugas no território, são fugas no pensamento. São aquelas viagens que a gente faz sem se deslocar no território, para poder suportar aquela situação de confinamento. Porque a situação de confinamento no manicômio, ela é muito mais forte. Esse é o meu pensamento, né? Por esse tempo lá. Ela é muito mais forte do que numa prisão comum, pelos medicamentos que vêm junto e pelo corpo que se produz com excesso de determinado uso de medicamento. Né? Então esses mapas dizem muito e dizem para a gente assim, é preciso que nós também, né, consigamos inventar esses espaços, e que aí eu vou chamar de espaços intensivos, né? Que não são os espaços que estão dados nesse plano. Assim. Então dizem muito porque são eles que dão essa pista para a gente, né? Mas não necessariamente esses espaços e esse tipo de mapas só podem ser produzidos por aquelas pessoas, né?
Eu ia te perguntar uma coisa que eu também estou aqui viajando nessa conversa. Quando você disse assim, olha, eles produzem, ao ver, né, essa produção desses mapas, eles se deslocam. Há um deslocamento, o deslocamento do pensamento. Há também um deslocamento desse sujeito na sua própria condição, quer dizer, eles estão ali vivenciando essas questões e aí conseguem, de alguma forma, enfim, mapear a sua própria condição, vamos dizer assim? Fazendo aí um trabalho, se enxergar e ver e se deslocar de uma pessoa só tomando medicamento para algo diferente, talvez? Com certeza, sim. Com certeza, porque, por exemplo, tem um deles que acabou escrevendo um livro. Então, assim, eu também não chamo de mapa só as imagens gráficas com desenhos, eu também chamo de mapas intensivos, as poesias feitas a partir desses mapas, né? Os livros, a gente produziu livros com internos que não sabem escrever. Né? Então, por exemplo, um dos internos que ditou um livro, né, e que tem na capa de um livro um mapa, que ele chama de mapa da fumaça, porque ele se enxerga como esse movimento, essa coisa que não é fixa, a única capacidade que ele consegue enxergar nele é que ele não é fixo nas coisas. Né? Então, ele fez esse livro e ele distribuiu numa das festas que teve lá no Hospital de Custódia. E nesse dia o pai dele estava presente. E o pai dele falou umas coisas que ele não gostou de ouvir. Ficou relembrando a infância, coisas que, puxa, eu não quero mais ouvir, dizia, né? E ele disse que ele fez muita força para não revidar o pai, para não ser agressivo com o pai, porque era um dia de festa. E no outro dia, quando eu cheguei lá, ele falou, Ana, eu acho que eu só consegui me controlar por causa do meu livrinho, né? Pelas coisas que eu consegui escrever no livrinho, pelas coisas que nós conversamos, só por isso eu consegui me controlar, né? Porque senão eu teria explodido com meu pai. Assim. Então a gente percebe, eu não consegui com esse trabalho tirar ninguém lá de dentro, né? Dizer, vocês estão livres, vocês melhoraram com o trabalho. Não consegui isso e nem era essa a intenção. Mas esse movimento do pensamento que eles fazem, porque esses mapas, então, eles são deslocamentos e trajetos do pensamento deles, eles conseguem se enxergar diferentes, né? Por exemplo, um outro deles passou, nesse processo, a fazer mandalas. Né? E fez uma série de mais de 200 mandalas, né? E se tornou conhecido ali dentro por essas mandalas, enfim. Agora, apesar desse caso, por exemplo, você não classifica esse trabalho como arte, mas sim como um processo educacional. Por quê, Ana? Porque eu não trabalho com arte, né? Claro que eu me inspirei no trabalho do Bispo do Rosário, né? De outras pessoas, né, no filme da Estamira, que era uma outra pessoa com doença mental e que não foi internada. Que morreu recentemente. Que morreu recentemente, exatamente. Eu uso essas referências, mas eu não faço um trabalho em arte. Né? Eu estou trabalhando com a geografia há mais de 10 anos, né, com o processo de formação de professores de geografia, e eu queria, então, essa oportunidade para experimentar o pensamento geográfico com pessoas que territorialmente não se deslocam. Ok. Bom, essa foi a Ana Maria Preve, que experiência fantástica para encerrar ótimo, o programa Ana. de hoje. Obrigado, prazer recebê-la aqui no Salto. O programa de hoje fica por aqui. Não se esqueça, amanhã, sexta-feira, é dia de debate, dia também de participar. Mande suas perguntas para o e-mail salto@mec.gov.br. Se preferir, fale com a gente ao vivo pelo telefone 0800 282 6757. Então está combinado, a gente espera por você amanhã às 7 da noite aqui no Salto para o Futuro. Um programa da TV Escola. O canal da educação. Tchau. Tchau.